Olá! Nesta aula iremos aprender a calcular e a interpretar a prevalência, uma das medidas de ocorrência mais frequentemente usadas em epidemiologia. Começaremos por definir o que entendemos por prevalência. Depois, usando alguns exemplos e um exercício de aplicação, iremos aprender a calcular esta medida e a interpretá-la. Falaremos também dos fatores que influenciam a prevalência e das limitações desta medida. A prevalência mede o número de indivíduos de uma população ou amostra que têm uma doença ou uma determinada característica num ponto de tempo teórico, que pode ser um dia ou uma semana, por exemplo. Há autores que diferenciam entre prevalência e prevalência percentual. Para estes, a prevalência será, simplesmente, a contagem dos indivíduos com a doença, enquanto que a prevalência percentual será dada pelo quociente entre o número de indivíduos com a doença ou característica e o total de pessoas da população ou amostra num ponto de tempo teórico. Neste curso, chamamos prevalência à prevalência percentual. A prevalência é, então, uma proporção, dado que o numerador está incluído no denominador. Vejamos, então. O numerador é o número de indivíduos com a doença ou característica e o denominador, o número de indivíduos com a doença ou característica mais o número de indivíduos sem a doença ou característica, ou seja, o total de indivíduos na população. Como proporção, o valor que obtemos situa-se entre 0 e 1. Para tornar a leitura da prevalência mais óbvia e perceptível, multiplicamos o resultado do coeficiente por um expoente de 10, 10 elevado à n potência. Habitualmente 100, 10 ao quadrado, ou 1000, 10 ao cubo. A opção por 10 ao quadrado ou 10 ao cubo ou qualquer outro expoente tem a ver novamente com a inteligibilidade da informação. Se o resultado do coeficiente for 0,4, utilizamos preferencialmente 10 elevado a 2 e dizemos que a prevalência é de 40%, ou seja, que em cada 100 indivíduos, 40 têm a doença ou a característica. Se o resultado fosse 0,004, faria mais sentido utilizarmos o 10 ao cubo. 4 em cada 1000 indivíduos têm a doença ou característica do que 10 ao quadrado. 0,4 indivíduos em cada 100 têm a doença. Vejamos agora um exemplo concreto. Um estudo transversal realizado numa amostra de 2.945 indivíduos com mais de 18 anos de idade, numa cidade, no ano de 2010, revelou que 67 tinham diabetes mellitus tipo 2, diagnosticado por um profissional de saúde. Temos 67 indivíduos com diabetes mellitus tipo 2, num total de 2.945. Assim, a prevalência de diabetes mellitus tipo 2 na população do estudo é de 23 por 1000, ou seja, em cada 1000 indivíduos, 23 têm diabetes mellitus tipo 2. Reparem que neste caso não seria correto usarmos o expoente 2 para 10, ou seja, 10 ao quadrado, uma vez que a informação seria que em cada 100 indivíduos, 2,3 têm diabetes mellitus tipo 2. Nunca nos devemos esquecer que a epidemiologia é uma importante ferramenta da saúde e que deve informar claramente acerca dos problemas de saúde e dos seus determinantes. Neste sentido, e por muito que seja o estado de desenvolvimento da humanidade, ainda não somos capazes de definir o que é 2,3 indivíduos. Num estudo transversal,
foram examinados 23.477 indivíduos com idades compreendidas entre os 50 e os 85 anos de idade, tendo-se verificado que 310 tinham cataratas. Qual a prevalência de cataratas na população estudada? Tente responder por si a esta questão. Exatamente. A prevalência de cataratas na população estudada é de 13 por 1000, ou seja, em cada 1000 indivíduos, 13 têm cataratas. Se por acaso não obteve este resultado, verifique os seus cálculos e, caso necessário, volte a repetir a explicação sobre o cálculo de prevalência. Existe uma série de fatores que influenciam a prevalência, nomeadamente a duração da doença, a incidência, a migração, a mortalidade e a letalidade, os meios de diagnóstico e os tratamentos disponíveis. Habitualmente, estes fatores são espelhos deles próprios. Por exemplo, se doenças de longa duração, como as doenças crónicas, fazem aumentar a prevalência, as doenças que têm uma duração menor fazem-na diminuir. Tendo em consideração a fórmula de cálculo da prevalência, a prevalência aumenta quando o numerador, indivíduos com doença ou característica, aumenta ou quando o denominador diminui. A prevalência diminui quando o numerador diminui ou o denominador aumenta. Por exemplo, a entrada e imigração de pessoas saudáveis na população faz aumentar o denominador. Se o numerador se mantiver constante, a prevalência diminui. Por outro lado, se saírem indivíduos saudáveis da população e a migração, então o denominador diminui e a prevalência aumenta. Vejamos agora como outros fatores que mencionámos anteriormente influenciam a prevalência. Não se esqueçam do efeito de espelho de cada fator. Se um fator aumenta, o seu inverso diminui. Como é óbvio, o aumento da incidência faz aumentar a prevalência, já que esta nos é dada pelo somatório dos novos casos e dos velhos casos. Por outro lado, quanto maior for a duração da doença, maior o número de casos, logo maior a prevalência. Reparem que a maior duração da doença pode resultar da melhoria dos tratamentos disponíveis ou dos meios de diagnóstico que permitem detectar a doença numa fase mais precoce e atuar de forma mais efetiva. Podemos encontrar como exemplo o cancro da mama. Nos últimos anos, não só melhoraram os tratamentos, permitindo um maior tempo de sobrevida das doentes, como o diagnóstico precoce, por rastreio por mamografia, melhorou o prognóstico. A letalidade da doença influencia também a prevalência. Um aumento da letalidade, ou seja, do número de indivíduos com a doença que morrem, leva à diminuição da prevalência. A esperança de vida, por outro lado, também influencia a prevalência. Quanto maior for a esperança de vida dos doentes, maior tenderá a ser a prevalência. Apesar da prevalência ser uma medida largamente usada em saúde, pois sintetiza a força de uma doença numa determinada população e de ser muitas vezes a única disponível para caracterizar uma doença ou característica, a verdade é que fornece, por vezes, um quadro enviesado da doença. Isto acontece porque a prevalência favorece a inclusão dos casos prevalentes, ou velhos, em detrimento dos incidentes, ou novos. Se o número de novos casos for relativamente baixo, a prevalência pode, inclusivamente, nem sequer ser alterada, o que quer dizer que é pouco sensível. Por outro lado, a prevalência não é uma medida de risco, porque não tem em consideração a duração da doença.
Nesta aula, aprendemos a calcular e a interpretar a prevalência e demos a conhecer os fatores que influenciam, assim como algumas das suas limitações. Caso tenha dúvidas ou questões, pode contactar-me através deste endereço de e-mail. Muito obrigada pela sua atenção.